de Lira Laila no Orfeus. e Orfeu de Lira. Laila no Orfe. São dois personagens com a mesma constelação ou são o mesmo personagem em épocas diferentes? Esse foi um questionamento levantado em uma das enquetes aqui do canal. E por isso, hoje eu vim acabar com as dúvidas sobre esses personagens e trazer algumas curiosidades sobre eles. Oi, eu sou a Su, seja bem-vindo ao Me Permito. Tudo bem com você? Eu espero que tudo ótimo. E agora, vamos aos fatos. Baseado na verdade. Orfeu de Lira, conhecido como Orfeu de Harpa, graças à dublagem brasileira que claramente achava que berimbau é gaita. Tá rindo de quê, rapaz? Tá pensando que berimbau é gaita? É um personagem criado pelo próprio Masami Kurumada para o filme O Santo Guerreiro, que foi lançado em 1987, mais conhecido como o filme da Ares. Em sua vida passada, Orfeu era conhecido como um famoso cavaleiro de Atena, considerado a virtuose de Lira e o lendário cavaleiro menestrel. Praticamente um Edinaldo Pereira da Grécia Antiga. 10 bandido, 10 bandido, 10 bandido. Porém, toda sua glória como cavaleiro não foi suficiente, e ele acaba jurando lealdade a Ares, a deusa da destruição, que quer acabar com o santuário e renasce como um cavaleiro fantasma para enfrentar os atuais cavaleiros de Atena. Sua participação no filme é bem curta. Ele tá lá de boa, tocando sua musiquinha, um Shun chega e prova que o rapaz era famoso mesmo, já que ele reconhece ele de cara, só falta pedir um autógrafo. Os dois trocam algumas palavras, até porque o Shun acha que a função de um cavaleiro é só trocar ideia, e como sempre fica dando bobeira, né? Então, Orfeu ataca Andrômeda, utilizando seu golpe Hacking de cordas e enforcando-o com seu instrumento. Não dá nem tempo de o Shun ficar roxo e o Ikki já chega livrando o irmão e acertando um golpe fantasma de Fênix no inimigo. O golpe de Ikki não faz nem cosquinha nos nervos de Orfeu, que diz que já tinha visto o inferno. Nessa hora, você pensa que o pau vai quebrar, mas com um único ave fênix, Orfeu de Harpa é derrotado. Seus maiores feitos como Cavaleiro Fantasma são suportar o golpe fantasma de Fênix e iniciar a tradição do Shun sempre enfrentar o inimigo músico, e o Ikki salvar ele no final. Orfeu de Lira, Cavaleiro de Prata desaparecido, considerado capaz de superar até um Cavaleiro de Ouro e também um hábil tocador de lira. Sua primeira aparição foi na revista Weekly Shonen Jump, lançada em dezembro de 1989. Orfeu vai ao mundo dos mortos com a intenção de resgatar sua amada Eurídice, que tinha morrido graças à picada de uma serpente venenosa. Ao chegar lá, ele implora para Hades devolver a alma dela, jurando fazer qualquer coisa por isso. Comovido pela melodia da lira do cavaleiro, o deus do submundo decide realizar o seu desejo. Porém, a dedicada Pandora achou que seria um desperdício permitir que o casal voltasse ao mundo dos vivos e deixasse Hades sem a melodia de ninar. Então, ela ordena ao espectro Faraó que os detenha na base da trairagem. E assim, Eurídice acaba com metade do seu corpo transformado em pedra. A partir daí, mesmo que fosse considerado um traidor pelo santuário, Orfeu decide ficar no mundo dos mortos junto com a sua amada. Anos mais tarde, quando encontra com Seiya e Shun no submundo, ele salva a vida deles do Faraó, em nome dos velhos tempos. E graças a isso, Orfeu descobre que Faraó era o real motivo de Eurídice ter ficado daquele jeito e decide lutar contra ele. Muito afiado! Depois que derrota o Faraó, o Cavaleiro de Prata ajuda Seiya e Shun a chegarem até Hades, escondidos dentro de um baú de flores. Melhor plano impossível. O cara nunca levou um bombom Caribe, nem uma bala Sete Belo pro Hades. Aí, no meio de uma invasão inimiga, ele resolve levar um baú enorme lá pra dentro. Ninguém ia desconfiar, né? Enquanto eles estão empacotados, Orfeu toca uma música de ninar para Hades, Pandora e os três juízes e coloca todo mundo para dormir. Ou pelo menos foi o que ele pensou quando partiu para cima do deus do submundo. Porém, Radamantes não caiu no truque e intercepta ele com um golpe pelas costas. Na trairagem, hein, Radamantes? Nesse momento, Seiya sai do baú atacando o juiz com um meteoro de Pégaso. Aproveitando essa chance, o Cavaleiro de Prata vai pra cima do Hades. Mas quando se aproxima, ele desaparece. Radamantes
ataca novamente o menino tocador de lira. E eles chegam a um impasse. Vendo que não tinha jeito, Orfeu pede que Ceia acerte a ambos com um meteoro de Pégaso. E isso acaba dando fim ao Cavaleiro de Lira, que antes de morrer, pede para os dois Cavaleiros de Bronze cuidarem de Atena. Não são o mesmo. Com esse resumo da história de ambos os personagens, já conseguimos ter uma ideia que dificilmente eles seriam a mesma pessoa. Enquanto um foi Cavaleiro de Atena e renasceu para lutar por Eris, o outro permaneceu com sua amada no submundo e no final morreu em nome de Atena. Em 2014, alguns rascunhos do Kurumada foram leiloados e entre eles estava o planejamento inicial do Cavaleiro Fantasma. Originalmente, ele se chamaria Orfeu, assim como o Cavaleiro de Prata que aparece na saga de Hades. Porém, como o planejamento foi do próprio mestre Kurumada, ele pode ter decidido guardar o nome para usar posteriormente. Orfeu é a escrita francesa do nome Orfeu, que vem do grego Orpheus. Sendo assim, um tem o nome francês e o outro tem o nome grego, o que pode ter sido uma escolha do Kurumada exatamente para podermos diferenciar os personagens. Além do nome, a aparência inicial do Orfeu também foi alterada. Olhando os rascunhos, podemos ver que o design inicial seria muito parecido com o de Sorento de Cirene, o que novamente pode ter sido descartado para o filme e reaproveitado por Kurumada na saga de Poseidon, o primeiro Orfeu. Existe um outro Orfeu no mangá Ringue ni Kakeru, criado por Kurumada e lançado entre 1977 e 1981. Como é mais antigo, talvez esse personagem tenha sido a inspiração para os cavaleiros instrumentistas em Saint Seiya. Ringue ni Kakeru, se você não conhece, é um mangá sobre boxe que também tem uma adaptação para anime. Agora você deve estar se perguntando, mas como diabos o cara luta boxe e toca lira? Pois é, eu também me questionei sobre isso. Mas como estamos falando do mestre do traço ardente, tudo é possível, né? Na verdade, não. Acho que até ele não conseguiu pensar em como colocar a lira em uma luta de boxe. E por isso, o personagem só toca quando não tá lutando mesmo. Talvez as luvas fossem atrapalhar um pouco. Além do nome e da lira, podemos notar outras semelhanças desse personagem com o rascunho inicial do Cavaleiro Fantasma e com, adivinha, Sorento de Cirene. Se formos colocar na balança, então são 3 personagens que foram criados de reaproveitamento, já que o de Ringue ni Kakeru é o original, certo? Certo, se estivermos só contando os personagens criados pelo Kurumada. Porém, a Toei Animation também adorou a ideia e quis fazer o próprio músico. Mimi de Bennett Nash. Mimi é um dos 7 guerreiros deuses de Asgard, que na verdade são 8. Ele foi escolhido por Hilda para derrotar o santuário e durante a batalha contra os Cavaleiros de Atena, enfrenta Shun de Andrômeda, que é salvo pelo Ikki. Que surpresa, não? Não vou falar muito dele, porque já temos um vídeo completo sobre o personagem que você pode ver aqui. O copia, mas não faz igual, mais descarado que eu já vi. Os caras basicamente só mudaram a paleta de cor do Orfeu do filme e ainda fizeram ele lutar contra os mesmos personagens. A diferença é que a história dele é muito mais desenvolvida do que a do Orfeu, já que Asgard é uma saga e não um filme. Porém, não é só a Toei que usa as ideias do Kurumada. Dá só uma olhada nas cores originais do Orfeu. Só trocou o vermelho pelo rosa. Mas posteriormente, ele acabou ficando mais diferenciado, com o cabelo azul claro e a armadura prateada. Enfim, toda essa volta foi para dizer que não, Orfeu de harpa e Orfeu de lira não são o mesmo personagem, mas possuem a mesma constelação e inspiração. E se levarmos em consideração todas as informações que levantamos aqui, basicamente, todos os personagens músicos, exceto o Faraó, foram reaproveitados de alguma forma. Lembrando que quando o autor escreve várias obras, é normal ele usar personagens de uma com inspiração para a outra. E além disso, reaproveitar as ideias descartadas inicialmente em outro momento, já que ninguém é uma fábrica de ideias infinitas. Além disso, o Kurumada utiliza o Star System, que é uma forma de criação de personagens que os trata como se fossem atores
atores, interpretando papéis diferentes de acordo com a obra. Vários autores renomados trabalham dessa forma, inclusive Osamu Tezuka, que é reconhecido por muitos como o pai do mangá moderno. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te avisar sempre que sair vídeo novo. E se você quiser e puder ajudar a gente a manter o nosso trabalho no YouTube, é só clicar aí embaixo no botão Seja Membro, deixar um valeu demais ou conferir outras formas de ajudar a gente pelos links no comentário fixado. E comenta aí, qual o seu músico preferido em Saint Seiya?